E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedrai Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de microcontroladores AVR. Essa é nossa aula 11 e eu tive muitos pedidos. Eu falei até na aula passada que a gente teve alguns pedidos lá pelo meu site, também na descrição do vídeo. Aí algumas pessoas pediram para eu explicar o funcionamento, né, do hardware do Arduino. Eu ia fazer isso em uma aula separada, mas eu preferi fazer logo algumas aulas aqui explicando o que é o Arduino, explicando o hardware dele, e aí depois que a gente finalizar essa parte do Arduino, a gente volta para o estudo do AVR, beleza? Então, a gente tem um monte de curso na internet sobre o Arduino, explicando o que é, para que serve, como funciona. Então eu quis fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer uma aula diferente. A gente vai estudar o hardware do Arduino por dentro. A gente vai entender a circuitaria dele. A gente vai entender a função de cada componente desse aqui. Não é um circuito muito complexo, cara. Você vai ver que é bem simples, mas a gente precisa entender, até porque se você quiser fazer montagens utilizando essa plataforma, que é muito bacana, é bom que você entenda e compreenda como ela funciona, até porque se tiver algum problema que você amanhã depois aconteça com sua placa, você vai saber solucionar ela, beleza? Vou aproveitar para dizer que também já vou inaugurar a playlist de montagens com Arduino, tá? A gente vai fazer diversas montagens utilizando essa plataforma, então eu vou levar esse curso junto com o outro, que é a montagem de Arduino. Já vou lançando os dois em paralelo, então quem quiser vai acompanhando esse e vai acompanhando o outro curso também. Então vamos entender primeiro o que é o Arduino, para quem não sabe, como foi que ele surgiu e qual é a função dele. O Arduino ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica open source, ou seja, de código livre aberto, de hardware aberto, que você pode fazer a alteração que você quiser, tanto no software como no hardware, que você não vai ser prejudicado legalmente de forma alguma. Ele foi feito para essa forma, para você fazer uma alteração de hardware nele se necessário, fazer a montagem do seu se você julgar necessário, assim como a mesma coisa acontece com o software. Você pode pegar um software e fazer a alteração dele, que não vai acontecer nenhum problema legal com você. Aqui se destina o Arduino, ele é destinado para artista, para design, para hobbyista ou qualquer pessoa que queira criar um objeto ou um ambiente que seja interativo. Por quê? O Arduino ele pode sentir o ambiente que está em volta dele através de diversos sensores que a gente pode ligar a ele, e também pode interagir com o ambiente em volta dele controlando luzes, motores ou outros atuadores que estejam ligados às suas saídas digitais. Ou seja, você pode, através de percepções do meio em que ele se encontra, fazer algum tipo de ação. Vai depender da sua criatividade. Ele utiliza como base um microcontrolador da família BR, que é o objeto de estudo do nosso curso aqui. A gente já viu diversas aulas sobre esse microcontrolador. Ele é programado com uma linguagem de programação do próprio Arduino, que é baseado na linguagem Winning, que é uma estrutura de programação de código aberto para microcontroladores, ou seja, o que eu acabei de falar, falei anteriormente, é uma estrutura de programação livre, que você pode alterar da forma que você julgar necessário e não vai haver nenhum problema para isso, tá? E para essa programação, ele utiliza um ambiente de desenvolvimento que é denominado de IDE do Arduino, que foi desenvolvido pelo próprio Arduino, que é possível através da gravação do bootloader. Você grava o bootloader dentro do microcontrolador AVR, e aí é possível você utilizar essa plataforma de desenvolvimento do próprio Arduino, que é a IDE do Arduino. A gente vai entender mais pra frente o que é esse bootloader, para que serve, como gravar ele e tudo mais. O Arduino ele foi criado em 2005 por um italiano chamado Massimo Bazzani, junto com alguns outros colaboradores que estavam com ele no momento. E como eu disse, ele nasceu com o objetivo de ser um facilitador para o ensino de eletrônica a estudantes, designers e artistas. Ou seja, essa plataforma ela nasceu com o objetivo de ter baixo custo, o que é muito importante para quem está estudando, porque às vezes a pessoa está estudando, é um estudante e não dispõe de muitos recursos para gastar com uma plataforma de prototipagem cara, como por exemplo, existem algumas plataformas de desenvolvimento do microcontrolador PIC e custam caríssimas, são caras mesmo, nem todo estudante pode comprar.
Então o objetivo dessa plataforma, que é o mais bacana dela, é que ela é de baixo custo. Você pode entrar no Mercado Livre da vida, você compra por poucos reais, 2, 3, compra até um kit com 3 placas para você fazer diversos tipos de montagem. Tem kits que você compra na internet completo com diversos sensores por 200 e poucos reais. Ou seja, você vai comprar a placa de desenvolvimento da Arduino junto com diversos sensores para você começar a estudar e fazer suas montagens. Então o objetivo dele foi justamente criar uma plataforma de baixo custo que tivesse acessível a diversos estudantes e todas as pessoas gastando o mínimo possível. Outro ponto interessante, quando foi desenvolvido Arduino, é a proposta de se criar uma plataforma de código aberto, que seja disponível a uma comunidade inteira, para que todas as pessoas se ajudem mutuamente para o seu desenvolvimento. Ou seja, é sempre lançado uma novidade, um código novo, e isso fica disponível numa plataforma, no próprio arduinos.cc. E aí pessoas usam aquele código, aí encontram um erro, já corrigem ou melhoram aquele código, já posta lá, ou seja, é uma ajuda mútua entre todos os desenvolvedores. Então a vantagem do código aberto desse projeto é justamente isso: manter um código aberto para que todos tenham acesso, todos façam as alterações, façam melhorias que julgarem necessário. Quais são as possibilidades que o Arduino nos proporciona? Como eu falei, se a gente conectar a ele diversos dispositivos, tanto nas suas saídas como nas suas entradas, utilizando-se de algum tipo de hardware específico, como motores, sensores, displays, antenas ou algo do tipo, o Arduino nos permite infinitas possibilidades. Isso vai depender da sua criatividade. São as mais diversas aplicações que podem ser feitas, tanto no campo da diversão, da arte, da automação, da robótica, e até para ajudar outras pessoas, como braços robóticos, pernas mecânicas, eletrônicas e tudo mais. Ou seja, a finalidade do Arduino é você poder fazer coisas que der na sua mente. Existem uma infinidade de modelos de Arduinos existentes, sendo que as mais comuns são essas três que a gente vai estudar aqui, que é o Arduino Uno, que é essa plaquinha aqui, que é a mais comum, é que você mais vai encontrar com facilidade no mercado e é que mais todo mundo usa. Essa é a mais comum. O Arduino Nano, que é uma versão reduzida do Uno, para você fazer montagens de forma, como o próprio nome diz, nano, ou seja, tamanho reduzido, para você fazer montagens reduzidas. Às vezes você quer fazer uma montagem em que uma placa desse tamanho aqui não é viável, então você pode usar a Nano, que vai ter a mesma função da Uno, e você consegue produzir alguma coisa de tamanho reduzido utilizando ela. E temos o Arduino Mega, que temos, como o próprio nome diz, Mega, porque possui muito mais entradas e saídas analógicas, aumentando ainda mais as possibilidades que você pode fazer com ele. Então nós vamos estudar os três tipos aqui, tanto o Uno, como o Nano, como o Mega. Inicialmente nós vamos estudar o hardware do Arduino Uno. Esse Arduino, ele utiliza o microcontrolador Atmega 328P, que a gente estudou em aulas passadas. Como eu disse, esse microcontrolador a gente já estudou em aulas passadas, por isso eu não vou explanar mais nada sobre ele, tá? Se você não assistiu às aulas passadas, por gentileza, veja na playlist sobre o curso de AVR, veja as aulas passadas. A gente estudou a fundo esse microcontrolador, tá? Então a gente vai só se ligar agora no hardware da plataforma do Arduino Uno. Aqui nessa foto eu estou mostrando as principais conexões da placa do Arduino. Nós temos aqui o microcontrolador Atmega 328P. Aqui nós temos as entradas seriais de programação, são chamadas UART, que são programações em circuit. Essa aqui é para programação do microcontrolador de comunicação serial. Essa aqui para a programação do Atmega 328P. A gente vai entender depois cada pino desse aqui, o que é e como fazer essa programação. Aqui nós temos os pinos de entradas analógicas, que vai de A0
A5, são 5 entradas. No caso são 6 entradas analógicas. Aqui nós temos as duas entradas seriais, o TX e RX, que a gente já viu nas aulas passadas como se dá. E aqui nós temos os pinos digitais, os pinos de I/O, porque eles podem ser tanto entrada como saídas, assim como os pinos de entrada analógica também podem ser saídas de acordo. Isso pode ser determinado através da programação do microcontrolador. Então a gente chama aqui de saídas digitais de 12 a 13, certo? Mas o que já diz, pinos de I/O, input, output, ou seja, eles podem ser tanto entradas como saída. Isso são programáveis através do código de programação do Arduino. Assim como as entradas analógicas também podem se transformar em saídas através da programação. Aqui nós temos os pinos de alimentação. Nós temos aqui o VIN, que é de entrada externa. Nós temos o ground, que são os pinos de terra. Nós temos uma saída de 5 volts. Temos uma saída de 3,3 volts de referência. Nós temos o reset, que é ligado lá ao pino 1, que também é ligado ao botão de reset aqui em cima. E nós temos também um I/O de referência. Jack de alimentação para ligar uma fonte externa. Nós temos aqui o conector USB para a comunicação serial. Beleza? Temos aqui um terra digital e um pino de referência. A gente vai entender, a gente vai estudar esse hardware aqui, entender para onde vai cada pininho desse aqui, qual a função de cada um. Nessa figura aqui eu estou mostrando a função, a posição e a função de cada LED da placa. Esse aqui é o pino 13, é o LED do pino 13, ele é ligado ao pino 13 do Arduino. Aqui nós temos os LEDs de comunicação serial, TX e RX, que vão acender de acordo quando ocorrer a comunicação entre o computador e ele. E aqui nós temos o Power LED, que é o LED indicador da placa ligada. Na figura abaixo eu tenho um esquema completo, esquema elétrico da placa do Arduino Uno, certo? A revisão 3. Eu também estou com ele aqui, estou aqui em PDF ele aberto, que a gente vai estudar ele agora. Então, para a melhor visualização, deixar ele aqui em aberto. E eu vou deixar para download na descrição do vídeo, ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente, nesse curso, como eu disse, eu vou fazer uma coisa diferente. A gente vai entender essas ligações internas da placa. Vamos entender a função que cada componente tem na placa do Arduino. Vamos entender para que serve cada componente, a função de cada um. Até porque se houver algum problema no futuro com sua placa, você saber solucionar o mesmo. Beleza? Então vamos lá. Inicialmente a gente vai começar a estudar o setor de alimentação da placa. A gente vai entender como ela se dá, quais os componentes responsáveis pela regulação de tensão, quais as tensões que tem disponível e tudo mais. A alimentação da placa do Arduino ela pode ser feita de 3 formas. A primeira, através de uma fonte externa que é ligada a esse jack aqui, ó, que pode ter uma alimentação de 9 a 12 volts, tá? Você pode impingir uma fonte externa aqui de uma pilha de 9 volts, pode ser uma bateria de 9 volts, ou pode ser uma fonte de alimentação externa de 9 até 12 volts, beleza? A segunda se dá através da porta USB. A gente já estudou aqui em aulas passadas a comunicação USB serial e a gente viu que uma das vantagens da comunicação USB serial é que ela fornece uma alimentação de 5 volts para alimentar o periférico que estiver ligado a ela. Quando a gente estiver conectado o cabo USB no Arduino e ao computador, a tensão de 5 volts da placa-mãe do computador já vai ser fornecida para alimentar o hardware da placa do Arduino, sem a necessidade da fonte externa. E a terceira é denominada de VIN, que ela geralmente não é utilizada, muito pouco, é muito difícil utilizar essa entrada. Ela só é utilizada quando a gente usa um shield, ou seja, uma plaquinha que você encaixa. Por exemplo, nós temos um drive, acho que um motor drive, por exemplo, que a gente encaixa na placa do Arduino para controle de 4 motores, e a entrada de alimentação entra no shield. Então o shield fornece alimentação para o Arduino, ele fornece através desse VIN aqui, ó, tá? Mais pra frente a gente vai entender onde vai esse VIN, mas na utilização da placa ele é pouco utilizado.
A gente utiliza ou mais a USB ou a fonte externa no jack aqui, ó, de alimentação, ok? Então essa aqui geralmente só é utilizada, essa fonte externa, quando a gente utiliza um shield que é encaixado no Arduino. Então na lateral aqui nós temos um pino de reset. O pino 1 do microcontrolador AVR é responsável pelo reset. Nós temos uma saída de 3,3 V de referência. Temos um regulador para isso na placa, a gente vai descobrir qual é ele. Nós temos uma saída de 5 volts. Tem um regulador que é esse rapazinho aqui, ó, que pega a entrada da fonte e abaixa para 5 volts. Tá? Porque a gente não podia estar se preocupando. A gente pode encaixar de 9 a 12 volts aqui, mas o microcontrolador trabalha com tensão de 5 volts. A gente aprendeu isso nas aulas passadas. Então eu não podia pegar 12 volts aqui e meter no microcontrolador, que você vai queimar ele. Ele precisa de tensão fixa de 5 volts. Você botar a fonte e não se preocupar. Você pode mudar de 9 a 12 volts e ela faz o trabalho dela. Ela baixa a tensão para 5 volts para manter a tensão correta de alimentação do microcontrolador. Nós temos dois pontos GND que são ligados ao GND Alterna, né? E temos o VIN que eu expliquei no instante, que é o da entrada externa. Então vamos estudar agora como se dá a alimentação da placa do nosso Arduino. Você vai ver que é um projeto bacana. Os caras pensaram em tudo, tanto para proteger o microcontrolador, como para proteger a placa, como também para proteger a porta USB do seu computador. Os caras pensaram em tudo, é um projeto bem bacana. A gente vai entender o hardware todinho agora, tá? Então vamos lá para o esquema do nosso Arduino, que a gente vai entender o funcionamento dele. Primeiro ponto que a gente tem é aqui o Power Jack, tá? A gente pode botar, como eu disse, tensão de 9 a 12 volts. Tem algumas pessoas que ligam 7 volts, mas eu não acho bacana, tá? Porque você tem um regulador que vai pegar a tensão e baixar para 5. Então é melhor você usar uma tensão entre 9 e 12 volts. O padrão é usar uma bateriazinha de 9 volts, daquela, né? Aquela bateriazinha quadrada de 9 volts. Daí para cima, de 9 até 12 volts. Então, nós temos aqui o pino 1 e 3 que é ligado ao GND. E nós temos o pino 2 que sai o positivo da nossa fonte. Daí tá tranquilo. Então quando você coloca a fonte de alimentação externa, o negativo vai para o GND, o positivo vai entrar na nodo do diodo. Ele vai estar polarizado diretamente, então haverá passagem de corrente para o catodo. Nós temos aqui um capacitor de 47 microfarad de filtro. Aí nós temos aqui um circuito regulador, que é o NCP1117 ST50, que é responsável para fazer a regulação de tensão da entrada do Power Jack para 5 volts, que é a tensão de alimentação do nosso microcontrolador, e também fornecer para aquele barra de pinos que tem na lateral do Arduino, tá? Essa aqui tá aquela aqui, ó. Nós temos aqui a VIN, tá? VIN, os dois pinos de GND, dois pinos de 5 volts, um de 3,3 e um de reset. O VIN tá ligado aqui, ó, tá vendo ele aqui, ó, VIN, e também tá ligado ali. Já já vou explicar lá. Então vamos concentrar só aqui. Então se eu colocar tanto uma tensão aqui no Power Jack como botar no VIN, onde é que ela vai entrar aqui, ó? Sendo que o VIN, ela não vai passar pelo diodo, ela vai passar, já vai direto na entrada do pino 3, que é a entrada do nosso regulador. E aqui nós temos a saída, nós temos dois capacitores de filtro, um eletrolítico de 47 por microfarad e um de 100 nanofarad de cerâmica em geral. E aqui nós temos o nosso LED, indicador, nosso LED verde, indicador de power, ou seja, de placa ligada. Nós temos aqui dois resistores de 1K em paralelo, que é igual a 500 ohms, então mais 5, e o catodo do LED para o GND, e liga quando o nosso circuito é energizado. Agora vamos à explicação mais importante. O nosso modelo, como eu disse, o regulador ele é SMD, o modelo NCP1117 ST50. Se a gente for para o datasheet dele, a gente vai ver o seguinte: ele é um regulador para 1 ampere, máximo de 1 ampere de corrente, e ele é uma família que traz tensões fixas de regulagem de 1,5 volts a 12 volts. Como é que se dá essa, como é que eu sei a especificação dessa tensão fixa? Vou explicar assim, me fica mais fácil. Através desse código aqui, ó. O padrão é NCP1117, informando que é um regulador SMD. Depois do ST nós temos o 50. O 50 quer dizer que ele é para 5 volts.
Se eu quisesse um regulador, por exemplo, para 2 volts, aqui depois do ST estaria 20. Se eu quisesse um de 1,5 volts, aqui estaria 15 e assim por diante, ok? Então ele tem tensão fixa, é um regulador que pode ser encontrado no mercado com tensões fixas de 1,5 a 12 volts, tá vendo? 12 volts. Então, de acordo com o que você quiser, você vai comprar. No nosso caso lá, é um regulador de 5 volts, a tensão fixa de 5 volts, porque é o ST50. O mais importante, foi o que eu falei, é um regulador para no máximo 1 ampere. Isso quer dizer que muita gente pega a saída mais 5 volts do Arduino e sai alimentando uma porrada de coisa que vai se controlando através das saídas do Arduino. Esquece desse detalhe. O máximo que ele fornece é 1 ampere. Se você encher de periférico, por exemplo, você pega um monte de motor de passo que puxa um monte de corrente e liga na saída do mais 5 do nosso Arduino, o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar o regulador, ele pode queimar e correr o risco de entrar em curto. Ele entrando em curto, o que vai acontecer? A tensão que está sendo aplicada aqui, ou seja, se por exemplo botar uma fonte aqui de 12 volts por 4 amperes, óbvio que você vai perder 3 amperes, porque ele só fornece até 1 ampere. Também que você bote aqui um transformador, uma fonte de 12 volts por 4 amperes, você só vai poder consumir aqui mais 5 até no máximo 1 ampere. Tem que se lembrar disso, tá? Não pode perder. Se ele entrar em curto, danificar em curto, o que vai acontecer? Os 12 volts que está aqui, ó, na tensão de entrada na entrada do nosso regulador, vai passar para aqui, ó. Passou para aqui, tudo que tiver alimentado aqui, ó, por mais 5 volts, no caso nossos 2 microcontroladores aqui, ó, vai queimar. Então tem que ficar atento quanto a isso. Máximo de 1 ampere, sempre menos do que isso. Eu disse que no máximo 1 ampere, mas você tem que ligar, tomar o cuidado de ligar a coisas que só consumam no máximo menos de 1 ampere. Tá claro quanto a isso? Então, entrou aqui a tensão de alimentação do nosso jack. Nosso regulador é responsável por baixar essa tensão de entrada para 5 volts e alimentar o nosso LED de indicador de power, alimentar os nossos 2 microcontroladores, está aqui as 2 entradas de mais 5 e fornecer mais 5 naquela barra lateral do nosso Arduino. Saiu mais 5, para onde é que ele vai? Ele vai para um outro regulador, tá vendo aqui, ó, mais 5 para um outro regulador que é responsável para fornecer os 3,3 volts, que é essa tensão de referência aqui, ó. Essa tensão vem direto para aqui, não vai mais para lugar nenhum na placa aqui, tá? Se você for procurar, você não vai encontrar. Ela vai sair desse regulador LP2985 e vem direto para aqui, ó, esse pino 4 do power jack lateral do Arduino. Esse regulador LP2985 também é CMD. Se a gente for aqui no datasheet dele, você vai ver que é um regulador SMD para no máximo 150 mA. Você está vendo? A corrente máxima de 3,3 volts aqui fornece lateral. Que você for ligar, geralmente é utilizado para tensão de referência de sensores. Então tem que tomar cuidado que não pode ultrapassar isso aqui, ó, 150 mA, para não correr o risco de também queimar. E assim como aconteceu com o outro, ele fornece tensões fixas de 1,8 a 5 volts. O outro fornece até 12, né, o regulador de tensão fixa. E no nosso caso aqui do esquema é um LP2985 33 dB. O 33 dB ele é responsável por 3,3 volts. Se fosse o 30 dB, seria 30 volts. Se fosse o 29 dB, seria 2,29 volts. Se fosse o 50 dB, seria 5 volts e por aí em diante. Lembrando que ele é um regulador que fornece no máximo 150 mA. Nós já temos aqui a entrada do jack. Nós temos o circuito integrado regulador que fornece mais 5. Esse mais 5 vem para aqui para entrar desse outro regulador. E na saída dele nós temos uma tensão de 3,3 volts para a tensão de referência, para ser utilizado naquele jack lateral do nosso Arduino. Tá tranquilo quanto a isso, certo? Agora vem a grande sacada dos caras.
Eu falei que as três formas de alimentação do Arduino é pelo jack, pelo VIN, que é esses dois aqui, tá vendo? Ele entra o VIN, e pela porta USB do computador. Então se você vir aqui, ó, tá aqui o nosso jack USB, aqui ó, a entrada de mais 5, tá vendo? Passa por um fusível F1, beleza? E aí ó, tem aqui o USB VCC, 5 volts, 500 miliamperes, e aqui ele vem para aqui ó, para entrada para um MOSFET. Esse MOSFET ele funciona como uma chave eletrônica. Como essa chave se dá? Nós temos aqui um amplificador operacional formado LMV358, está funcionando com a função de comparador de tensão. Nós temos a entrada inversora, uma entrada não inversora e a saída do nosso amplificador operacional. A não inversora é ligada à tensão de referência de 3,3 volts. Além de ele vir para aqui, para o nosso pino de alimentação lateral, barra de pino lateral, ele vem para a tensão de referência aqui, ó, fornece a tensão de referência para a nossa entrada na inversora de 3,3 volts. Na entrada não inversora, nós temos um divisor resistivo formado por dois resistores iguais de 10K. Isso quer dizer que qualquer tensão colocada aqui no Power Jack de 9 a 12 ou no VIN, ela aqui será igual à divisão dela por 2, ou seja, se eu botar 10 volts aqui, eu vou ter 5 volts aqui. Se eu botar 12 volts aqui, eu vou ter 6 volts aqui. Isso quer dizer que sempre a tensão do VIN ela vai ser maior do que a nossa tensão de referência, que é 3,3 volts. Então, para que isso? Esse aqui é o MOSFET do canal tipo P. Trabalha com tensões negativas. Para que ele conduza, para que ele funcione, é necessário aplicar uma tensão negativa. Quando a tensão de referência 3,3 volts e 3,3 volts, nossa no pino 2, é maior do que a nossa entrada não inversora, a nossa saída fornece tensão negativa, polarizando o gate do nosso MOSFET, permitindo a passagem de corrente USB para mais 5 volts. Quando a tensão do VIN, ou seja, da porta não inversora, for maior do que o 3,3 volts, a porta vai a nível lógico alto, polarizando positivamente o nosso gate, fazendo com que ele entre em corte. Dessa forma, não haverá condução do USB para o mais 5. Assim você protege a porta USB do seu computador, evitando assim que a tensão do power da fonte de alimentação externa volte para a porta USB. Eu fiz até uma simulação aqui no Proteus para mostrar para vocês entenderem bem isso aqui, tá? Deixa eu dar o play aqui. Então tá aqui, ó, nosso regulador 7805. Eu tô fazendo aqui, eu tô usando 7805 porque eu não achei os componentes iguais que tem no esquema do Arduino, tá? Eu usei um LM317 aqui com essa configuração para fornecer os 3,3 volts para vocês entenderem. Tá aqui o nosso MOSFET de canal P. Então vamos lá. Aqui nós temos a entrada do nosso jack, onde você vai ligar uma tensão de 9 a 12 volts, como eu falei, e aqui nosso VIN. Eu botei esse ponto aqui Power, que é interligado a esse aqui, e aqui nós temos a tensão, eu botei acho que 12 volts, tá? E aí quando eu fechar aqui a chave, o que vai acontecer? É como se eu tivesse encaixado uma fonte externa aqui, tá? Eu vou fechar aqui a chave. Então olha lá, é como se eu tivesse encaixado uma fonte externa aqui. Então entra a tensão de mais 12 aqui, beleza? Passa pelo diodo, entra no nosso regulador e aqui do lado nós temos mais 5 volts. Mais 5 vem aqui, ó, para aqueles dois resistores para ligar nosso LED, nosso verde indicador, indicando que está funcionando, né? O Arduino está ligado. E tá aqui, ó, nosso mais 5 também entra aqui, e aqui nós temos o 3,3 volts, ó, regulado. E aqui está o nosso amplificador operacional, ó, foi o que eu expliquei, ó. Tá aqui o nosso divisor resistivo, divisor de tensão. Então o nosso VIN está ligado aqui, ó. Então quando a tensão daqui tiver tensão aqui, ó, do jack, ele vai entrar aqui. Então a nossa tensão da entrada não inversora vai estar maior do que a nossa entrada inversora. Dessa forma a nossa saída vai estar em nível lógico alto e o nosso MOSFET vai estar polarizado no corte. Então não há passagem, tá vendo aqui, ó? Não há passagem, o LED está apagado. Eu botei o LED não existe, eu botei só para simular que está apagado. Beleza?
Então, se eu tirar aqui, eu vou tirar o VIN, certo? Então eu vou simular aqui que eu botei a porta, encaixei o cabo USB do nosso computador. Encaixei o cabo USB do nosso computador, então eu venho mais 5 pela porta USB, tá vendo? Tá sem o VIN, beleza? Tá desligado aqui, ó, a fonte externa, tá só com o cabo USB. Nesse caso, a nossa tensão de referência ela é maior, ou seja, a nossa porta entrada inversora ela é maior do que a entrada na inversora, porque a 3,3 é maior do que 2,1. Nesse caso aqui nós temos um sinal negativo, nossa saída do amplificador operacional vai a nível baixo, polarizando o nosso gate em saturação, e haverá passagem de corrente de mais 5 para os demais circuitos. Aí o mais 5 passa pelo MOSFET, entra no nosso regulador, sai 3,3 volts e vai para o mais 5 lá em cima, ó, alimentando o LED, e vai para os nossos microcontroladores e mais periféricos que estiver ligado. Tá dando para compreender? Aí digamos, eu tô com a porta, o cabo USB conectado no computador, esqueci de desencaixar, aí vim aqui e encaixei a fonte externa. Eita, queimou a porta do computador. Não. Aí é que vem a sacada dos caras. Porque a partir do momento que eu encaixei aqui a fonte externa, o que foi que aconteceu? O nosso VIN aqui, ó, nossa tensão não inversora passou a ser maior do que a tensão de referência da porta inversora. Aí, ó, a nossa saída do amplificador operacional foi a nível lógico alto, 4,5 volts, polarizando, ó, o gate no corte. Polarizou no corte, o que aconteceu? O mais 5 da porta USB morre aqui, ó, morre aqui e não passa mais para lá. Deu para vocês compreenderem? Então essa foi a sacada que os caras tiveram para proteger tanto a placa do Arduino como a placa USB serial do seu computador, para evitar aquele queime com uma fonte externa que você esteja ligando o seu Arduino. Então tirei a porta, a fonte externa, o nosso MOSFET recebe tensão negativa, entra em saturação, permite a passagem de corrente, aí o mais 5 da porta USB continua alimentando. Entrei, meti a fonte externa de novo, ele entra em corte, bloqueia aqui nossa porta USB, o LED está aceso porque eu tenho agachado o USB, se eu tirar o USB ele apaga. Beleza? Então essa simulação deu para vocês entenderem mais ou menos como funciona a parte da fonte do nosso Arduino, tá? Vou voltar lá para o nosso esquema. Então, como vocês viram, não tem muito segredo. Essa é a parte de alimentação da nossa placa do nosso Arduino, tá? Power Jack, o regulador de mais 5 que fornece no máximo 1 ampere, não pode esquecer disso. Eu sugiro, até nas montagens do Arduino, eu vou sempre sugerir para que você use uma fonte de mais 5 externa e não a fonte de mais 5 do Arduino, tá bom? Para proteger o nosso regulador. Tenho aqui o regulador de 3,3 volts e o nosso amplificador operacional funciona com comparador de tensão, que tem a função de proteger a porta USB, ligando e desligando o MOSFET de acordo com o que estiver sendo alimentado. Esse outro amplificador operacional aqui é para controlar o LED da pino 13. Depois, quando a gente for estudar as saídas, vou explicar porquê. E voltando lá, o que é que ainda resta do power daquela barra de pino lateral? Nós temos o VIN, que já sabe que vai para ali, os dois GND que é ligado ao ground, nós temos os dois pinos que é ligado ao mais 5, nós temos a saída 3,3 que é ligado ao nosso regulador ali, que fornece no máximo 150 mA, e nós temos o pino de reset, que, como eu falei, é ligado ao pino 1 do nosso microcontrolador Atmega. Em aulas passadas vocês já entenderam de qual salteado como é que funciona. Volta lá para o nosso slide. Se ao ligar a placa do Arduino, seja pelo cabo USB, Power Jack ou VIN, se ela não ligar, você já sabe os pontos que você pode verificar na placa do Arduino. Regulador, que pode estar queimado, excesso de corrente ele pode abrir, e se entrou em curto, ferrou, você perdeu os microcontroladores todos. O fusível F1, que é ligado que vem do mais 5 da porta USB serial do computador. Então, se esse fusível aqui abrir, se você ligar o cabo USB do
no computador e ligar na placa do NI e ela não funcionar, pode ser esse fusível esteja aberto. Se esse fusível estiver aberto, verifica esses dois reguladores aqui se não está em curto ou tem algum componente em curto ligado a eles para o fusível estar abrindo, porque se tiver em curto, você vai trocar o fusível e ele vai queimar de novo. E também olha o regulador 3,3, tá? São os pontos que podem fazer com que sua placa não ligue. Então acho que ficou bem claro agora como funciona o setor de alimentação da placa do Arduino.